Bom dia, hoje estamos aqui com o professor André, que é empresário desde há 10 anos, que tem aberto empresas e dá formação na Escola Profissional de Espinho há pelo menos 12 anos. Bom dia, André. Bom dia, João. Hoje estamos aqui presentes para lhe fazer uma pequena entrevista para o projeto FS 2022, com o objetivo de nos esclarecer alguns aspectos aqui dos cursos que têm programação na Escola Profissional de Espinho. A Escola Profissional de Espinho, há alguns anos a esta parte, tem apostado fortemente em cursos com base na programação. Porquê desta aposta? João, eu entendo que para já, porque é o futuro, portanto, a programação está cada vez mais inerente, portanto, a diferentes trabalhos e a indústria cada vez absorve mais alunos direcionados para a área da programação ou uma vertente de programação. E neste caso nós temos a mecatrónica, embora a mecatrónica seja muitas vezes associada à parte da mecânica, à parte da eletrónica, o know-how dos alunos direcionados para a programação vai ajudar a muitas tarefas que vão ser inerentes, portanto, na realização das empresas. Portanto, e a parte da programação está inerente a essas mesmas tarefas. Muito bem. Em relação a esses cursos, pode-me falar um pouco mais, por exemplo, do curso de mecatrónica? Que tipo de linguagem de programação utilizam? Que tipo de aplicações é que essa programação tem nos cursos que dá? E que tipo de alunos é que costumam gostar ou costumam querer ir para este tipo de cursos? Vamos começar por uma das tuas primeiras questões, acaba por ser 3 questões, mas vou-te falar da primeira. A primeira surgiu pela necessidade. Nós começamos a ter necessidade de ter programação naquilo que criávamos. Ou seja, se eu tenho um produto, se eu tenho um projeto a funcionar, ou quero pôr um projeto a funcionar, eu forçosamente vou ter de pôr programação nele. Porquê? Porque os microcontroladores são cada vez mais usados, embora também tínhamos autómatos direcionados para a mecatrónica, no entanto, os microcontroladores são cada vez mais usados e estão-se a aproximar também da indústria e das necessidades industriais. A programação que damos é muito focada, portanto, em C, mas mesmo antes de darmos a programação em C, nós entramos num campo e acabamos por formar os alunos ou mudar a ideia do pensar, direcionando para a algoritmia. Nós temos que começar a colocar os alunos a pensar no código. Portanto, todos os processos inerentes ao código vão ser, portanto, passados anteriormente por um processo de algoritmo. Portanto, e nós temos que os formar nesse sentido, portanto, colocar a cabeça a pensar de uma outra forma. Ou seja, o procedimento de estrelar um ovo, e vou dar este exemplo, o procedimento de estrelar um ovo, que parece uma situação simples, obedece aqui a alguns processos. Portanto, eu pego numa fritadeira, coloco, depois acendo o gás, ou no fundo a placa de indução, depois posso meter um bocadinho de azeite, ou um bocadinho de manteiga, se não quiser não coloco nada, portanto, estrelo o ovo, um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta, portanto, ou seja, este processo todo obedece a determinadas regras, portanto, exatamente como obedece na programação, e eles não estão muito habituados a isso, ou seja, primeiro temos de formatar, portanto, a cabeça dos alunos para começarem a pensar no formato de computador, digamos assim. Depois, começamos então a introduzir alguma programação, normalmente é o C associado, e também trabalhamos. E esta também é uma necessidade, nós criávamos o nosso produto, só que não tínhamos forma visual de comunicar com o nosso objeto criado. Então começamos a partir para a programação mobile e aí entramos, portanto, entendemos que a plataforma do MIT App Inventor acaba por ser uma plataforma que trabalha em blocos e que nos permite criar um ambiente gráfico. Portanto, este ambiente gráfico acaba por permitir nós estar a controlar alguma coisa com imagem e comunicar diretamente para o nosso microcontrolador. Ou seja, já estás a ver aqui que a evolução caminha neste sentido, portanto, e se nós introduzir estas valências nos alunos, vai permitir, no fundo, criar novas skills a eles. Portanto, por muito pouco que seja, eles já chegam com esta nuance às empresas. E é logicamente que as empresas acabam, e nós temos muitas empresas a colaborar connosco de anos para cá, portanto, o que acaba também por ser muito importante e o feedback tem sido, para já, bastante positivo. Embora esta área seja uma área vasta, e a mecatrónica, podemos entrar em campos da mecatrónica automóvel, podemos entrar na parte da eletrónica, podemos entrar na parte da metalomecânica, portanto nós temos uma vasta área de ação,
Portanto, e não conseguimos, efetivamente, agradar a todas as empresas da formação que damos, mas tentamos introduzir conceitos, no fundo, alargados, para quando eles chegarem às empresas terem pelo menos uma noção, ou alguma noção da área que vão trabalhar nessa empresa. Muito obrigado. Era mesmo aí que eu queria desembocar com a minha próxima pergunta, que era, as empresas todos os anos recebem alunos aqui da ESP, tanto de segundo ano como de terceiro ano para estágio, correto? Estes alunos, quando chegam às empresas, qual é a opinião das empresas em relação aos alunos? Consideram-nos uma mais-valia por já terem este background de programação que é dado aqui? Consideram que deviam estar melhor preparados? Qual é que é a opinião geral das empresas? Olha, para já tem sido positivo e o facto, e nós conseguimos provar este positivismo através dos resultados que temos. Ou seja, nós temos alunos que vão estagiar no segundo ano e são recrutados pelas mesmas empresas para o terceiro. Portanto, há uma continuidade do processo de aprendizagem também da parte deles. Ou seja, já sabemos que no segundo ano eles têm, no fundo, menos conhecimento, mas mesmo assim as empresas querem recrutar para o terceiro ano. E isto vem acontecendo com mais de 50% das empresas que acolhem os nossos alunos no segundo ano. Depois, quando chegam ao terceiro, portanto, o feedback também tem sido positivo, temos cerca de 20% a ficar com contrato na empresa, portanto 20%, mas globalmente, e porquê é que estes 20%, e vamos dizer assim, mas isto é um valor baixo? Porque depois acabam por receber também propostas de outras empresas, portanto, e o que aconteceu, portanto, estamos num ano de pandemia, eu tenho os alunos que acabaram o ano passado, e de 22 alunos, 21 deles ou estuda ou trabalha. 65%, portanto, e esses dados foram tratados no Conselho Consultivo, 65% está a trabalhar ou a estudar na área, portanto, da formação, que é a área da mecatrónica. Portanto, daqueles dados, estou-te a dizer, e estou-te a dizer dados concretos, efetivamente notamos que é bastante positivo. Depois também temos zonas industriais fortes aqui na região, como é o caso da zona de Ovar, portanto, em que trabalhamos com empresas como a Bosch, portanto, a Yazaki, a Soma, portanto, mais para aquela zona também de Estarreja, Fernando Ferro. Portanto, repara que nós estamos a trabalhar com empresas que até, algumas delas, até acabam por fugir daqui da região de Espinho, mas que recrutam os nossos alunos. Portanto, tem sido muito positivo. Então podemos dizer que os cursos de mecatrónica, que têm uma grande parte de programação, têm sido uma boa alavanca para a empregabilidade jovem aqui da região. Sem dúvida nenhuma, e eu provo isso aos nossos resultados. Muito obrigado, André, por esta pequena entrevista.